Olá, boa noite a todos. Eu sou o Felipe Leite, da Fundação Cultural. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo cultural, encerrando esse ciclo, né? Nesse ano fizemos 6 apresentações com temas variados, literatura, lançamentos de livros, enfim, uma demanda muito grande que a gente trouxe para vocês e possivelmente no ano que vem a gente vai estar trazendo um pouco mais também. Hoje a gente está aqui para falar um pouco da pandemia, né? Nesse tempo tão difícil de pandemia, a gente vai relacionar um pouco com a cultura, né? Então, quais as dificuldades que a gente enfrentou na Fundação Cultural ou fora dela, cada um com a sua carreira também particular, enfim. E para isso, nada melhor do que esse time que a gente tem hoje aqui de peso, né? A gente está aqui com o Ricardo Ferraz, nosso maestro, coordenador de música, a Andréia Maria, nossa coordenadora de artesanato também, e a Cris Neves, nossa coordenadora de dança, enfim. Gostaria também de agradecer a nossa presidente, Silmara Matiaso, pelo apoio e incentivo a esse projeto, e nosso prefeito Aguilar Júnior também por acreditar nessa proposta que a gente vem desenvolvendo. E aí, pessoal, tudo bem? Então, finalizando mais um ano de oficina, dei a oficina de fotografia coletiva esse ano, né, no edital de oficinas culturais da Fundac. A ideia da oficina coletiva era que todas as pessoas que fizessem parte dessa inscrição que foi online, né, o curso inteiro online, pudessem se ajudar, né, tanto quem tivesse conhecimento avançado como aquela pessoa que não tivesse nenhum tipo de conhecimento na área. E aí acho que desenvolveu super tranquilo, né? Tive aí 20 alunos que ficaram até o final, até esse último mês ainda tem bastante gente participando das aulas online. Realizamos já 2 exposições, né? E agora temos a última exposição para finalizar com chave de ouro. Agradeço todo o apoio aí da Fundac para realizar as oficinas e espero ter uma boa colocação no próximo edital para continuar passando conhecimento, trabalhando aí com vocês da melhor forma possível. Muito obrigado, muita gratidão por tudo. Até o ano que vem, se Deus quiser. Olá, meu nome é André Luiz, eu sou aluno do curso de fotografia da Fundac. Esse ano o nosso curso foi online, né, por causa da pandemia, por causa de tudo que aconteceu, mas a nossa professora Tabita, que é a melhor professora de fotografia do mundo, conseguiu trazer um conteúdo muito rico pra gente. Ela trouxe para o nosso curso toda a bagagem dela como profissional dentro da área da fotografia. Então, para nós alunos foi muito rápido a gente conseguir assimilar o conteúdo. A gente conseguiu trazer para nossa prática fotográfica tudo aquilo que ela ensinou. Fizemos uma mostra fotográfica esse ano na Praça do Caiçara, expondo nossas fotografias. Foi uma experiência muito gratificante, muito interessante para a gente. E em nome dos alunos do curso de fotografia, eu agradeço a Fundac, agradeço a toda a sua direção, a sua coordenação pelo curso, agradecemos pelo suporte dado às nossas aulas, agradecemos pelo suporte às nossas exposições também e agradecemos a nossa professora Tabita por nos acompanhar, por nos incentivar, por nos ajudar a encontrar o nosso caminho dentro da fotografia, sempre disponível, sempre presente para tirar nossas dúvidas. Esperamos novamente estar juntos o ano que vem, se tudo der certo de uma forma presencial. Então fica aqui o nosso muito obrigado e até logo. Bom, então seguindo, vamos tratar de um tema aqui delicado, né, que acabou afetando todo mundo, o mundo inteiro, que fez muita gente se reinventar e se adaptar, né, a essa nova situação, que é a pandemia. E trazendo esses convidados aqui, a gente pode estar relacionando a pandemia, né, com a cultura, que a Fundação também teve que se reinventar, né, cada um como coordenador ou como profissional da área, teve que criar uma nova estratégia, uma nova abordagem, enfim, para conseguir suprir e para a gente enfatizar cada vez mais a importância que foi a cultura, né, nesse período que todo mundo ficou dentro de casa, com a famosa quarentena, a válvula de escape que foi sempre uma peça de teatro na televisão, uma música, um festival de dança, a diferença que isso fez quando a gente ficou preso, né, dentro de casa. Vou começar com você, Cris. Queria que você desse uma contribuição, falasse um pouco para a gente de você e como foi passar por esse período, né, complicado da pandemia, relacionado à sua área da cultura, da dança, enfim. Boa noite, fica à vontade. Boa noite a todos.
É bem complicado, né? Porque a dança, ela é uma linguagem artística da comunicação. A gente se comunica pelo corpo, mas a gente precisa desse afeto, se sentir afetado pelo outro. Então a gente foi tocado no que para a gente é mais caro, que é a questão do público, da troca, da energia com o outro primeiro, né, com o outro bailarino, com o outro artista e depois do artista para o público. E foi um momento assim bem difícil para a arte em geral, né, da dança, eu estou falando, mas a arte em geral ela foi prejudicada de todas as formas, num momento em que a gente não pode fazer esse intercâmbio. E a gente começou a tentar se reestruturar. Eu acho que o primeiro momento foi de recolhimento e medo para todos. O que nós vamos fazer agora, né? E a partir daí, começamos a nos capacitar para um momento tecnológico, né? Vamos dizer assim, né? Como que a gente vai usar essa tecnologia a nosso favor? Como que eu posso trabalhar com dança e tecnologia? Né? Dança, cinedança, dança, como que seria isso? Foi bem complicado, não só para nós. Eles trouxe alguns ônus, mas alguns bônus também, a possibilidade de trabalhar com artistas que estivessem bem distantes. Então, isso encurtou as distâncias, isso foi super importante, mas, ao mesmo tempo, distanciou os corpos. Então, cada um ficou muito fechado no seu quadrado para desenvolver a sua arte, que a arte comunica, ela estava comunicando o quê e para quem? Né? Então, com o corpo de baile, a gente conseguiu fazer aí, durante o ano de 2020, 2 trabalhos online, o que nos incentivou bastante para contar justamente o que estava acontecendo com essa história. O que meu corpo está falando de estar aqui recluso. E aí, para esse ano, a gente já conseguiu fazer essa aula online ao vivo. Então, eu acho que isso foi um avanço bem grande dentro das oficinas culturais. As pessoas ficaram bem felizes com isso, porque elas sentiram que existia uma troca. Nós não estávamos presencialmente, mas nós estávamos ao vivo com esses alunos. E a troca foi tão positiva que a gente percebeu ao final, com esse encerramento, quando as aulas ficaram um pouco mais híbridas, né, um tanto presencial, com alguns alunos, outros online, que quando eles tiveram a oportunidade de estar na cena, né, não em cena no palco, mas na cena que foi proposta, eles se sentiram muito bem. Né? O nosso objetivo ali não é só capacitá-los para a dança, para que eles se tornem profissionais de dança, não. É um momento de entretenimento, é um momento de saúde, de bem-estar, de arte. Eu penso que a gente conseguiu trafegar nessa seara aí e encontrar um caminho de meio termo. Não é o melhor, né? Mas eu acredito sempre que a gente tem que ver qual que é o lado positivo disso que nós fizemos. Eu acho que o lado positivo foi não deixar ninguém desamparado. Nem os nossos artistas, nem nós, né, eu enquanto artista, encontrar um caminho para me sentir motivada, e esses alunos que estão do outro lado também, e não perder essa conexão. Então, as aulas mudaram muito o caráter da aula, ela ficou um espaço também meio terapêutico, onde se conversava muito, né, essa troca era necessária para depois entrar na técnica de fato. Eu acredito que seja mais ou menos esse caminho aí que a gente percorreu. É interessante, a Cris mencionou o fato das oficinas culturais, né, no formato que a gente desenvolveu nesse ano de 2021, as aulas em tempo real, mas lá no início, né, quando a coisa estourou mesmo em 2020, a gente teve que se reinventar e se readaptar, e a princípio a ferramenta que a gente encontrou para não deixar, como você disse, na mão esses artistas orientadores, ou até o público que já fazia as oficinas, foi a gravação das videoaulas, que a Fundac depois passou a subir numa plataforma do YouTube, para eles acompanharem, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi se reestruturando, conversando, né? Tentando entender quais eram as necessidades, tanto dos alunos quanto dos professores, e a gente chegou nesse produto final de 2021, que são as aulas em tempo real, ao vivo, o produto que a gente chama também de videoaula do YouTube, e as lives, né? Que eu acho que casou legal, e a gente conseguiu atingir todo o público que a gente tinha em mente, né? E tem um alcance muito maior, se você parar para pensar que dentro de uma sala de aula, às vezes você consegue limitar, você tem que limitar para um número X de pessoas, 20, 15, 30, que seja. Quando você coloca uma aula dessa no YouTube, ou você abre para uma situação online, você acaba atingindo um público muito maior. Vamos falar um pouco com a André. André também uma profissional polivalente, né? Já teve à frente de todas as oficinas, na coordenação das oficinas.
Já esteve à frente do museu também e hoje desenvolve uma função lá na coordenação do artesanato e das artes plásticas também, uma pasta muito importante. Fala um pouquinho pra gente, André, dessa experiência. Então, minha experiência começou esse ano, né, que eu não estava com as oficinas, e aí eu caí, assim, em oficinas online. Foi difícil, foi desafiador também, né, porque, assim, é um grupo que é diversificado, e dentro de duas pastas, que é artes plásticas e artesanato, para atender a demanda, a necessidade do artista, a necessidade do aluno, porque você mexe com materiais, né? Não é como a dança, que é o corpo, a expressão, mas você é manual e tem que ter material para esse trabalho. Então, foi um começo, assim, desafiador. Mas ao longo das oficinas, com a aula em tempo real, que foi muito bem recebida, quando a gente falou, vai ter aula em tempo real, foi o que agradou mais, tipo assim, tempo real, como vai ser? Foi diferente, né? E eles acharam super interessantes. E tem esse contato, a aula online, ao vivo, tem esse contato com o aluno, né? Então, professor-aluno, como a gente também teve as reuniões todas remotas, com esse contato, porque é necessário, né? Eles sentem falta de socializar, como as oficinas também vêm, socialização, é terapêutico, é entretenimento, e isso tudo com a pandemia fechada na quarentena foi complicado, né? E as pessoas têm essa necessidade de socializar. Então, as oficinas online, ao vivo, foi muito bem recebida. Tanto que a gente fez o encerramento com a queima de cerâmica, com uma das mais bonitas que eu vi até agora, e eu estou bastante tempo na Fundac, e foram uma das queimas, das melhores peças que saíram, foi nesse momento agora. Então, você vê como as pessoas estavam criativas também, abertas para poder fazer, né, a arte, né, o fazer da arte, e como elas queriam estar ocupadas nesse momento que estavam tão fechadas, né? Então foi muito interessante e muito desafiador. E as ferramentas que a gente não tinha muita ferramenta para trabalhar, né? A gente teve que foi na enxadinha, né? A ferramenta que deveria ser essa que ia facilitar bastante, a gente teve dificuldade, porque eu também tenho dificuldade, e eu vim de um momento que não era desse, né? E a gente teve esse desafio para encarar. Não foi fácil, né? Você também trabalha com um público com uma idade um pouco mais avançada, né? Também. A idade, as senhoras de artesanato, que também não tem facilidade com essa coisa da internet, com videoaulas. Edição de vídeos, né? Edição. Então, você teve que, assim, acompanhar bem de perto para o produto chegar, né? E chegar, né, de uma melhor forma para que o público pudesse ser atendido, né, os nossos alunos. A gente vai falar um pouco mais sobre a oficina. Vou passar a bola agora para o Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz, nosso maestro, nosso coordenador de música, também tem uma vasta experiência não só na coordenação de música, mas também como profissional da música aí fora, né? Pode dar o seu depoimento não só em relação às oficinas, mas ao seu lado profissional, pessoal, digamos assim. Como é que foi passar por esse período? A gente conversa bastante lá também, né? E, enfim, traz um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Claro, boa noite a todos. Felipe, realmente é como a Cris iniciou falando, né? Realmente o momento foi assustador, porque a arte, a música em geral, ela foi a que primeiro parou, né? E ainda não voltou 100%, uns 40% talvez, né? Então realmente foi muito assustador. De uma hora para outra você não tinha, né, Cris, como você mencionou, o público, né? Você não podia se apresentar, né? No primeiro momento foi assim, lógico, a gente tem que achar aí o plano B, C, sempre, né, uma saída, uma melhor saída, e vieram as lives, né, as lives de alguma forma ajudaram um pouco, né, mas bem pouco, porque a gente não podia estar nos lugares se apresentando, né, então isso foi a parte que dificultou bastante, né, muita gente perdeu emprego, né, enfim, ficou sem trabalhar, isso foi bem preocupante. Por outro lado, a gente teve essa questão da gravação, né, de fazer vídeos, né, de fazer gravações mesmo, de usar um pouco de equipamento, né, isso também foi bacana, que a gente aprendeu bastante, né, Cris, como você mencionou, a gente precisou sentar ali, ficar horas e se adiantar para ajudar, no caso das oficinas culturais, ajudar o artista orientador para que ele pudesse ajudar os alunos, né, isso foi feito, teve bastante empenho de toda a equipe, né, e a gente começou a entender esse mundo online aí que veio num momento que ajudou bastante, né, Cris? Ajudou, sem dúvida nenhuma,
a gente desenvolver esse trabalho aí. E como a Cris já mencionou, a Andréia também, no primeiro ano a gente teve os vídeos, né, que já ajudaram bastante, a fundação não parou, pelo contrário, né, e conseguiu atender os alunos. A gente teve tempo um pouquinho mais para entender como que funcionaria tudo, e a gente veio com as aulas online, né, como você mencionou, as lives, e aí sem dúvida, a gente tem, vocês estavam falando aí, a gente tem do alcance, Felipe, a gente tem alunos hoje de São Paulo, de Belo Horizonte, né, é engraçado, porque o online permitiu isso, né, Cris? Então a gente acabou tendo alunos aí de fora do município com esse online, né, e isso foi o positivo, né, sem dúvida nenhuma a gente vai ter depoimentos aí depois, de professores, de alunos, e sem dúvida acho que essas aulas online aí vieram contribuir bastante até que tudo volte ao normal, né? Esperamos muito em breve. Legal, Ricardo. E já que você mencionou, né, dos depoimentos, a gente pode ouvir agora um da música, né? Você tem os convidados aí? Claro, ouviremos então a artista orientadora de violino, a Rafaela Amorim, e também a sua aluna de violino que dará o depoimento. Olá, tudo bem? Quando eu comecei a ministrar as aulas aqui nas oficinas, foi justo quando deu a pandemia, né? Então eu passei esses 2 anos que eu tô trabalhando com as oficinas, com a Fundac, eu passei na pandemia, né? Com as aulas online. E aí eu queria falar um pouco das dificuldades e dos aprendizados. Lógico, quando a pandemia se instaurou, a gente ficou todo mundo, meu Deus, socorro, como a gente vai fazer? E a saída dos vídeos ano passado foi muito boa, mas eu acredito que a saída das aulas online desse ano foi bem melhor. A gente conseguiu trabalhar muito mais coisa, ter mais contato com os alunos. Eu tô muito feliz com o resultado, né? Quem quiser ver, eu vou postar alguns vídeos de encerramento dos meus alunos tocando. Fico muito orgulhosa, fico muito feliz. A gente teve a dificuldade de alguns alunos não terem instrumento e tudo mais. Sabemos que para violino é muito mais difícil, né? Você conseguir fazer as aulas sem o instrumento. Eu sei que para todos é complicado isso, mas eu só posso falar de mim, né? Então, a dificuldade de não ter instrumento foi muito grande, mas a gente conseguiu superar isso. Enfim, pra mim é muito gratificante, eu consegui aprender muito, né? Consegui aprender muito com as aulas online, a mexer nessa parte de computador, que eu não manjo nada, e assim, aprendi bastante. Como instrutora, como professora mesmo, e é isso. Foi um sonho esse curso, né? Porque assim, eu tenho mais de 40 anos, eu imaginava assim, não vou aprender nada, mas hoje eu vejo que não tem idade para música, não tem idade. Estou gostando muito, a didática dela é maravilhosa e eu aprendi muito, mesmo sendo online. Imagina se fosse presencial. Eu agradeço demais a Fundac de Caraguatatuba por essa oportunidade, tanto que eles não têm aquele negócio de idade, serve tanto para criança quanto para pessoas adultas. Eu estou amando. E se tiver oportunidade, eu vou continuar. Obrigada. Tá aí o depoimento, a gente vai ter mais ainda essa noite. E eu posso deixar uma contribuição também, como a Cris falou, eu estou na coordenação da capoeira, dos cursos livres de línguas, né? E da literatura, e no começo foi bem complicado. A capoeira, como você disse, tem essa expressividade corporal, né? Então, para as professoras se adequarem e trabalharem na correção dos movimentos com os alunos, eu lembro que era uma reclamação recorrente, e depois, com a implementação dessas aulas em tempo real, nem que fosse aquela coisa, sua perninha tá ali, tá errada, vira para cá, a gente conseguiu corrigir um pouco mais e dar uma qualidade um pouco maior. Eu posso citar de exemplo também, e posso até citar nomes que a gente vai ver no depoimento um pouquinho para frente, a Rita e o Ângelo, da contação de história, também foi de tirar chapéu, porque foram 2 profissionais que se reinventaram, e eles não tinham essa demanda presencial ao vivo em tempo real. Eles não tinham um público para contar a história fidedigno assim, aquele que se fez a inscrição. Então, eles abriram para o mundo. E eles optaram pela escolha das lives. Eles não fizeram as aulas em tempo real, nem os vídeos para o YouTube. Eles fizeram as lives. Então, assim, semanalmente eram lives de contação de história, de dicas teatrais, de maquiagem, de figurino, de convidados. E foi uma coisa que no começo eles tiveram uma resistência. Putz, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Será que eu vou me adaptar? E agora no final, a Rita depois vai dar o depoimento dela, e ela pode falar um pouco melhor.
o alcance que isso teve para eles em nível nacional. Então hoje eles têm contato com contadores de história do Brasil inteiro. E isso enriqueceu muito o currículo deles, né, o portfólio deles, é isso que eu falo. E eles estão muito satisfeitos. Inclusive, assim, com certeza, eu tenho quase certeza que a Rita e o Ângelo, eles não vão abandonar esse mecanismo, essa ferramenta online, independente da Fundac retomar ou não para presencial. Eu tenho certeza que eles vão levar isso porque deu muito certo para eles, né? E, enfim, eu acho que foi engrandecedor para a maioria dos artistas, como a Cris disse também. Foi uma coisa que agregou no currículo de cada um. Cada um teve que se reinventar, tirar mesmo um coelho da cartola, porque era o que a gente tinha naquele momento. Ou era aquilo, ou a gente parava, como muitos optaram em parar. Na verdade, a gente tem várias outras cidades que pararam, literalmente pararam, e aí prejudica o artista orientador, prejudica o aluno, prejudica o familiar, que também depende dessa válvula de escape para a criança ou para quem está fazendo essa oficina. Então eu tiro o chapéu para esses artistas orientadores, né? E acredito que quem passou por isso, passou e saiu fortalecido, né? E vai continuar trilhando aí. Acho que daqui para frente a gente tem muito a colher. Vamos falar um pouquinho agora, a gente mencionou a oficina em si, cada um deu um depoimento da oficina, mas como foi o processo, se vocês lembrarem, como foi o processo para a gente chegar nesse produto hoje? Eu vou quicar aqui a bola e vou lembrar vocês, no primeiro passo nosso foi o YouTube, né? Os vídeos eram enviados para nós e lançados no YouTube. E depois teve aquele processo da página, né, que a gente criou, que era o Fique em Casa. Quer falar um pouco, Cris, do Fique em Casa, como é que era aquele processo todo? Exatamente isso, né? Estamos todos descobrindo a roda juntos, né? Como fazer, o que fazer, e a única ferramenta que nós tínhamos ali disponível era essa gravação das videoaulas. Foi para esse espaço Fique em Casa que a gente fez o máximo, assim como os artistas orientadores, para a divulgação disso. E foi toda uma capacitação, não só nossa, mas deles também, de como gravar, né? Isso era engraçado. Tem que gravar na horizontal, tem que pensar no som. Iluminação, qual o distanciamento, a voz, dá para escutar o que vocês estão falando ou não? Imagina que alguém está assistindo esse vídeo. E depois dá o feedback disso, a avaliação. As pessoas estão consumindo esse produto que a gente está disponibilizando? Quantas pessoas vieram assistir esse vídeo? Então, acho que isso foi bem interessante para a gente, assim, de primeiro, né? Eu acho que foi a primeira coisa que veio da gente pensar para o ano seguinte, que aí, ok, mais um ano vamos ficar nessa situação, o que a gente pode melhorar, né? E aí vieram as novas propostas aí de uma aula online ao vivo. É válido lembrar que cada um de nós aqui, cada vídeo enviado era um vídeo assistido, né? A gente tinha que assistir o vídeo, às vezes pedir para acompanhar, às vezes pedir para refazer, até porque a gente não sabe o que está vindo para nós, né? A gente tem que acompanhar tudo, né? Do mesmo jeito que a gente passava nas oficinas e fiscalizava ou dava esse respaldo para os artistas, a gente recebendo esse material, a gente tinha que analisar e corrigir não só esses detalhes. Como é que eu posso dizer que são detalhes técnicos, como a metodologia também, né? A gente não sabe o que o aluno está enviando. E eu confesso que, assim, agora um fato até engraçado, às vezes eu recebia vídeo caseiro de situações particulares, a pessoa tem tanto vídeo no celular, ou isso se tornou uma coisa tão... que às vezes outro dia eu recebi um parabéns, era um vídeo de uma gravação de um parabéns. E se a gente não assiste isso e não tem essa visão, isso vai para o ar. Não é só receber e mandar para o ar, né? Então foi um legal a gente contar algumas particularidades, a gente não vai falar nomes, é lógico, de você receber um vídeo e a pessoa não se atentar, pelo amor de Deus, ó, sua gaveta está aberta atrás com as roupas todas saindo, né? Coisas assim, vamos começar a prestar atenção nesse cenário, vocês estão no ambiente de aula, independente de estar em casa. Então, essas pequenas coisas que a gente tinha que reparar, alguém passando atrás, fazendo uma palhaçada na sua aula. Isso no começo, não é? É um momento de trabalho. Esse ambiente de aula foi no começo difícil, isso, né? No começo foi muito currículo. Foi difícil porque, gente, olha atrás como tá, olha, né? Tem que compor pelo menos, né? Uma coisa que a pessoa vai assistir, o mínimo, né? Ali ficar bem apresentado, né? De acordo com o que pode, lógico. Mas, assim, a gente teve que acompanhar todo o processo para ver que vídeo é esse, como está esse vídeo, qual a qualidade, o som, né, desse vídeo, a imagem desse vídeo. Além do conteúdo mesmo. Além do conteúdo, né? Ainda. Então teve que vários processos, tipo, olha, não tá bom,
refaça, não tá bom, refaça até chegar que a gente tá numa qualidade, né? No nível bom, né? A gente caminhou. Pra soltar aí isso, subiu né, o degrauzinho, né? Eu acho válido, a gente podia agora ouvir um depoimento. Vamos trazer a Rita, eu mencionei a Rita aqui da contação de histórias, e eu acho que ela pode contribuir bastante com a gente aqui nesse bate-papo. Era uma vez, na época do reinventar. Eu, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias e professora de arte. E trabalhando para a Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. Por conta da pandemia, tivemos que nos reinventar. Eu tive que aprender a trabalhar, né, pela internet. Aprender a fazer lives, postar os vídeos, gravar os vídeos e postar. E assim, a princípio, eu tive um pouco de dificuldade, né? Por conta da minha idade, eu não sou da época, né, da internet, da informática, mas eu tive que aprender, eu tive que correr atrás, e graças a Deus eu consegui. E foi muito bom porque as pessoas, né, que precisavam ficar em casa, e através da arte, elas conseguiam ficar em suas casas e se entreter com a contação de história e tantas outras coisas, né? Tantas outras aulas. Então, foi muito boa a experiência do reinventar, do trabalhar online. Beijo. Legal, a gente ouviu a Rita aí, seu depoimento, sua fala importante também. E tem uma coisa que eu queria trazer também aqui, que foi o processo, né, para a gente chegar. A gente está falando aqui de aula ao vivo e live e YouTube. Como foi esse processo para a gente na coordenação, para a parte técnica da Fundac, também administrativa, para a gente chegar nesses 3 produtos que a gente chama, né, para as pessoas entenderem. A gente ofertava 3 produtos para o artista orientador, e dentro desses 3 produtos ele tinha que fazer a carga horária dele de acordo com a necessidade do público dele ou com a sua aptidão. Então eram as aulas em tempo real, né, que a gente usou o Google Meet, válido falar. Também tinha o produto que era as aulas do YouTube, que ele podia enviar o vídeo para a gente através do e-transfer, e a gente mandava para a plataforma do YouTube da Fundac. E também tinham as lives, né, geralmente eram mensais ou algumas semanais. Então, Ricardo, quer falar um pouco da sua experiência disso? Uhum. Realmente, o que a gente sentiu no primeiro ano, Felipe, é que somente com os vídeos no YouTube, como disse a Cris, já não tinha interação ali, né, professor e aluno, já dificulta, seja na dança, no teatro ou na música, né, para estarmos passando a técnica ali, né, sobretudo alunos iniciantes, né, Cris, pior ainda, e aí já dificultava mais, porque o aluno assistia a aula, tudo bem, ele já tinha algo ali, né, um produto, mas ele não tinha como interagir. Aí houve essa discussão, no bom sentido, né, Cris, de quebrarmos a cabeça. E se a gente estivermos fazendo aí as aulas também online, né, usar um aplicativo, e isso, sem dúvidas, fez toda a diferença, né, Cris, Andréia, né, a gente sempre discute, sempre me comenta lá na fundação, e porque aí a gente pôde ter, né, o tempo real com o aluno, apesar de que também a gente pôde ver diferenças aí, Felipe, de acesso à internet, quem tem uma boa internet, quem não tem, quem tem pacote de dados. Aí surgiu, né, Cris, uma outra questão, né, que a gente começou a sentir isso também, né? Sim, a Cris estava mencionando, a gente estava conversando agora dessa situação da tecnologia em relação ao Wi-Fi, ao 4G, 3G. Então, quando a gente fala um pouco, Cris, dessa proposta que a gente trouxe em relação a ofertar para quem tem a possibilidade em tempo real de ter um Wi-Fi, era a aula em Google Meet, mas para quem também às vezes pegava um Wi-Fi aí num restaurante ou num comércio e aí conseguia baixar. Eu acho que a nossa ideia, né, na nossa discussão, foi bem pensando em descentralizar, né? O fato da gente começar com uma aula online ao vivo foi para que essa interação pudesse ser mais presente e a gente trabalhar a técnica mesmo, não ficar só no entretenimento. Mas aí a gente chegou à conclusão de que essas diferenças sociais, elas
enalteceram com a pandemia, não só aqui, em todos os lugares. Como lidar com isso? Então, a gente teria que ofertar também videoaulas em que qualquer momento que ele pudesse estar, como você falou, em qualquer ambiente, onde ele pudesse baixar aquele vídeo, ele tivesse acesso, ou também uma live onde ali ele pudesse interagir de alguma forma, pelo menos naquele dia, naquele horário. O que a gente percebeu bastante, assim, dos alunos, eu posso dizer dos alunos de dança, que quando ia chegando no final do mês, muitos alunos não participavam das aulas online, assim, ao vivo. Por quê? Acabou os dados. E aí, no começo do mês, ele voltava novamente. Então, assim, a gente se deparou com realidades que até então, para nós, a gente não tinha contato nenhum, né? Você sabe que eu tive alunos que dividiam o aparelho de celular, né, o acesso, né? Então tinha 2, 3 no mesmo aparelho assistindo a aula ao vivo. E eu lembro que às vezes a gente conversava nas nossas reuniões, nas nossas discussões, a prioridade às vezes que as pessoas tinham em casa, né? Às vezes você pagar uma conta ou fazer um mercado ao invés de pagar a internet, ou até em cima disso, ok, você usufrui seu pacote de dados, você vai fazer o quê? Você vai priorizar a aula do seu filho da escola, que também estava online, ou você vai fazer uma atividade cultural? Então, muitas vezes, muitos pais priorizavam o quê? A aula, né? A parte da educação, não desmerecendo a cultura, mas era o que eles entendiam como prioridade naquele momento. E a cultura ficava um pouco de lado. Sem contar que muitos dos nossos alunos são crianças e ainda nem tinham celular, né? Também, então, são crianças e as mães tá acompanhando ali também, né? E foi uma coisa que a gente teve que fazer também, adequar os horários, porque assim, a gente pensava, lembra disso? Que horas que o pai vai chegar em casa para o filho mexer no celular do pai? Será que ele vai poder? Será que a gente vai esperar o pai jantar, tomar um banho, o filho jantar, para a gente colocar uma aula 8 horas, 7 horas? Isso foi uma discussão também que a gente teve. Como eu tive aula coletiva, dentro, né, tinha uma aluna que chamava as outras alunas em casa, as vizinhas, né? E aí faziam a aula através de um aparelho. Então tem 3, 4 na mesma, a vizinhança ali, né? Fazendo a aula, acompanhando a aula. Eu tive uma professora dos cursos livres de inglês, que eu nunca imaginei que fosse dar certo, mas foi o que a gente encontrou naquele momento. O Inglês Kids, né, de crianças de 7 a 11 anos. A aula dela, a princípio, estava para 7 horas, mas aí com o andamento a gente percebeu que esse horário era um horário muito complicado, porque por mais que o pai estivesse em casa, ele ainda não tinha feito a janta, ou o filho não tinha tomado banho. Então essa aula que começou às 7, a gente conseguiu ter um resultado muito melhor às 9. Então eu falava assim, nossa, mas as crianças não vão ter que... Não, eles se adequaram às 9 e a aula... A gente teve também, na iniciação musical, flauta doce para criança, né, de 6, 7, 8, 10, 12 anos, e aí o Adilson foi sentindo os dias e horários até ele adequar. Aí ele ficou na sexta-feira, 8 horas da noite, e as crianças conseguiam entrar exatamente por causa disso, né? Ou o pai usava o telefone, o celular no serviço, né, e aí tinha que preparar ainda a janta, enfim, dar banho no irmãozinho mais novo. Então teve tudo isso também, viu, Felipe? Todos esses desafios, né, Cris? Foram discussões saudáveis. Cris, vamos chamar um depoimento seu da dança? Então, acho interessante a gente trazer a Samantha Delfino, porque ela é uma bailarina, ou seja, ela é artista orientadora das oficinas culturais, e ela vai poder falar desses 2 universos que ela está vivendo aí, e também trazer uma das nossos alunos aí da Escola de Bailados para dar o seu relato. Olá, para quem não me conhece, eu sou Samantha Delfino, sou artista orientadora de dança nas oficinas culturais da Fundac e sou também professora aqui na Escola de Bailados. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho de como foi esse processo, né, de dar aulas online. Eu acredito que, como todo professor na pandemia, eu tive que me reinventar muito para continuar mantendo essas crianças interessadas e motivadas nessa modalidade, né? Principalmente se tratando da dança, que é uma área que exige muito do corpo, que pede que a gente tenha, que a gente disponha de um espaço específico, né? Com uma estrutura que ajude a gente a manter a manutenção desse nosso físico. E uma das coisas que mais aconteceram, assim, foram desistências ao longo do caminho desses alunos. Mas, por outro lado, eu vejo uma importância muito grande em manter, né, os nossos programas culturais, para a gente continuar valorizando o artista local, para a gente oferecer para o público da nossa cidade esse contato direto com a cultura, com os fazeres artísticos dentro do município. E espero que daqui para frente a gente continue dando suporte, né,
para os nossos profissionais da área da cultura dentro da cidade, para cada vez mais a gente fortalecer essa arte de caráter social e ganhar cada vez mais espaço para chegar na população através da arte. Oi, eu sou a Manu, da Escola de Balé de Caraguatatuba, e eu vim falar como foi e como está sendo as aulas durante a pandemia. A aula online nos deu a possibilidade de ficarmos próximos da modalidade, mesmo nessa época. Os professores adaptaram as aulas para que nós possamos ter o maior progresso, mesmo em casa. E ficamos muito felizes com a possibilidade da aula online, porque assim não teríamos que abandonar o que amamos por causa da quarentena. Mas é claro que com álcool em gel, máscara e distanciamento social. Esses anos foram muito difíceis para todo mundo, e por mais que estejamos o mais próximo possível do normal, ainda assim temos que nos cuidar. Legal, legal. A Samantha tem um conteúdo importante. Apesar de ser tão nova assim, já tem uma experiência muito grande. E eu vou trazer também aqui um depoimento de uma professora, né, a Carol Branquinho de inglês, que também faz milagre aí, tira leite de pedra. E na sequência de um aluno dela também. Olá pessoal, eu sou a English Teacher Carol, sou artista, sou orientadora da Fundac e hoje nós estamos aqui para agradecer, simplesmente agradecer todos os alunos que estiveram conosco nesse ano de 2021 nas nossas aulas online, que se esforçaram em aprender todo o conteúdo, mesmo à distância, não é mesmo? E dizer que foi uma honra ensiná-los e estarmos junto à Fundac entregando um ensino de qualidade. Agradeço realmente a todos vocês e aguardo cada um de vocês o ano que vem. Um beijo a todos, um ótimo final de ano, um ótimo ano novo e sempre estaremos juntos, ok pessoal? See you next year! Oi professora Carol, estou aqui para agradecer pelo curso desse ano. Tivemos um curso online, né, devido à pandemia, mas foi muito produtivo, foi muito bom, deu a aprender bastante coisa, mesmo na dificuldade de ser online, né, mas queria agradecer o empenho e a atenção pela aula e obrigado aí, valeu. Eu vou trazer para vocês aí a professora Mirella e a aluna Ana Clara também para deixar um depoimento sobre esses desafios, sobre as aulas online. Olá, me chamo Mirella, sou artista orientadora da Fundac. Neste ano de 2021 eu ministrei as aulas de Inglês Kids online. Para mim, foram mais pontos positivos do que negativos. A parte negativa foi a questão da falta do contato físico, né, do abraço, de repente da internet dar aquela oscilada, mas somente isso. Para mim foi muito mais positivo. Eu poder estar dentro da minha casa ou de qualquer outro lugar que eu não preciso me locomover, até por questão do tempo, chuva, o aluno também dentro da própria casa, à vontade. Para mim, eu acho que foi uma ótima experiência e um ganho ter esta modalidade, que não deveria deixar de ser extinta. Eu acho que ela deveria continuar junto com o presencial. Eu não tive muita dificuldade com as ferramentas, pois eu já conhecia, por ser uma pessoa bem curiosa, então eu já tive o contato, pesquisado sobre como mexer na plataforma. Para mim foi super tranquilo e muito bom. A experiência foi ótima. É isso. Meu nome é Maria Clara, eu sou aluna da professora Mirella de inglês da Fundac e eu fiz o curso Inglês Kids e eu vim falar a minha experiência sobre o curso e as aulas remotas. Primeiro, as aulas remotas foram difíceis, né? Não teve contato com os colegas, com a professora, com os amigos, mas a aula remota também foi bom. Eu aprendi muita coisa com a professora, ela me ensinou muito, muito mesmo. Eu aprendi mais coisa que na escola e uso até o dia a dia. Muito obrigada, professora. E ano que vem eu vou fazer de novo o curso, porque eu fiquei muito grata mesmo com todas as coisas que eu aprendi no curso. Tchau!
Tá aí, essa daí foi a Mirella que fez festa do pijama, festa Halloween com os alunos aí, 9 horas da noite, 10 horas da noite, e eu acompanhei muito, foi bem legal também a metodologia dela junto com essas crianças. Vamos trazer também agora a Andréia, um depoimento, né, Andréia? Quem que vai falar pra gente aí? Quem vai falar pra gente é a nossa artista orientadora Tânia Vaz, das aulas de mosaico, e também uma aluna dela. E foi um prazer muito grande trabalhar com as meninas, porque eu tive uma receptividade muito grande e elas tiveram uma evolução maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de poder passar, através da Fundac, essa arte que eu amo tanto, o mosaico. Eu estou aqui também para desejar para vocês um ótimo final de ano, com muita paz, muita saúde, abraçando muito as pessoas que vocês amam, e que Deus nos abençoe o ano próximo para que a gente possa estar trabalhando presencialmente. Eu já conhecia a Tânia das feiras e eu achava os trabalhos dela assim maravilhosos. E trabalhar com a Tânia esse ano foi assim surpreendente, porque ela não tem preguiça de ensinar, ela não fica aborrecida, nada, ela tem prazer em ensinar a gente. Ela ensina 1, 2, 3, 4 vezes, quantas for necessário. O tempo inteiro ela fala pra gente o que a gente precisar, pode entrar em contato com ela, que ela está sempre pronta para isso. Então eu só tenho a agradecer esse tempo. Eu acho que assim o meu trabalho em mosaico, ele cresceu muito. Tem a hora que eu faço umas coisas que eu falo, ficou horrível. Ficou horrível. Eu sou perfeccionista, então eu gosto de estar tudo bonitinho, tudo certinho. E a gente só cresceu, a gente aprendeu muita técnica. Eu acho que os meus trabalhos melhoraram assim, eu acho que 100% do que era, entendeu? Então, é isso. Olá, meu nome é Cláudia Garcês, sou artesã. E este ano eu tive a felicidade de fazer um curso de mosaico, uma técnica no qual eu tinha muito interesse em aprender. Fiz aula com a Tânia Vaz, uma excelente professora, que tem uma técnica de ensino maravilhoso, tira todas as dúvidas, maior paciência, sendo online. Estou esperando muito que as aulas presencial voltem para fazer novas aulas. Foi um prazer, espero ano que vem estarmos juntos novamente. Muito obrigada. Dona Tânia Vaz também é muito talentosa. Para a gente já seguir um rumo do nosso encerramento, vamos falar um pouquinho dessa retomada, né, das expectativas que a gente está para essa retomada, das oficinas presenciais. A gente já pegou um pouquinho desse lance híbrido agora, algumas oficinas voltaram, né, Cris? O pessoal da dança voltou no presencial. Vamos contar para as pessoas o que a gente vem planejando, né, para esse ano de 2022, se Deus quiser, se a pandemia assim permitir, né? A gente fez um protótipo aí com a dança de voltar de uma forma híbrida, então alguns alunos em sala de aula e outros ainda online, uma porcentagem bem reduzida, mas a gente percebeu como isso foi importante, como eles estão com sede dessa volta, e isso resultou até num evento que nós fizemos nesse sábado agora, foi bem incrível, porque o retorno que esses alunos, esses artistas deram, e nós, né, de estarmos novamente num evento, de ver gente, essa energia que estava ali, né? Foi uma delícia. Então a gente tem aí a esperar que para o ano que vem a gente volte 100% presencialmente, lógico, com todas as regras e todas as questões sanitárias, com o cuidado que for devido, e seguindo os decretos que aí vierem, né? Mas a princípio a nossa ideia, nosso planejamento todo está em voltar com essas atividades presenciais, né? Todos com máscara ainda, mas acredito que a gente vai poder fazer isso com tranquilidade, já pelo protótipo que a gente pôde aí vivenciar.
Esse sábado que a gente estava reunido, né, foi muito bacana, né? A interação de todas as linguagens ali, de dança, de artesanato, artes plásticas. E aí a gente percebeu, né, o quanto eles estavam querendo mesmo estar reunidos ali, né? E foi muito gostoso, tanto que se estendeu até, né, mais de 9 horas da noite. Muito legal. Para quem quiser acompanhar, foi sábado passado agora. A gente mesclou, né? Foi um sábado muito Fundac, a gente brincou, né? Tivemos várias atividades, eu acho depois válido para quem estiver assistindo, dar uma fuçada no Facebook da Fundac. Foi um sábado que a gente teve a abertura do concurso de presépios com o pessoal da Folha de Reis. Nós misturamos um evento com outro, a gente fez as contrapartidas da Lei Aldir Blanc, as apresentações na praça de eventos, junto com os encerramentos da André de artesanato, de dança da Cris, e aí tínhamos apresentações de música. Ricardo ficou lá na liderança do som pra gente também, né, Ricardo? Foi muito gostoso. O que a gente tá mencionando aqui, né, Cris? A gente não viu nem a hora passar, né, Felipe? Quando a gente viu, a gente já tava encerrando, né, Cris? Mas já, né, porque todo mundo com muita vontade do palco, né, muita vontade do público, né, Cris? E o pessoal ali vibrando com a dança, né, o pessoal na hora do chorinho, do Gerard, né, o pessoal tirando foto do Gerard. É aquela coisa, né, Cris? Nós, artistas, temos que estar no palco, né? A gente sente muita falta, né, Cris? Não tem como. E a pandemia mostrou isso pra gente bem claramente, né, Felipe? E se a gente puxar a sardinha um pouco pro nosso lado, nós também ficamos, né, carentes de eventos, porque a fundação, o nosso setor lá de coordenação, de oficinas, de eventos, ele é isso o ano inteiro, né? É Paixão de Cristo, é Festival do Camarão, são as festas temáticas, Carnaval, Mês da Música, Festival de Dança, Festival da Teatro, Dança. Sim. Então, nós também ficamos, né, 2 anos sem essa atividade. A gente estava sedento. Foi o que você falou, nós chegamos no evento agora sábado passado às 11 e fomos embora às 11. E foi assim, né? E muito curtido, né? O pessoal curtiu e nós curtimos, muito. Né? E nós curtimos além também, de trabalhar, né? nós curtimos. E a gente teve um feedback muito legal, tanto do público que estava ali, quanto dos artistas. Eu acho que o que é legal, assim, a preocupação de todos os artistas, né, Ricardo, esse público será que vai voltar? O medo da pandemia, o medo do Covid vai afastar o público das artes? Mas não. Claramente, a gente não fez uma grande divulgação justamente para que não aglomerassem pessoas, mas o público estava ali presente, todos estavam de máscara, ou seja, as pessoas estão retomando aos poucos a sua vida. E o teatro também é um termômetro disso, né? O teatro também voltou a funcionar e a princípio com as medidas com as restrições, mas depois com o novo decreto, quando foi liberado, a gente teve casa cheia, praticamente todos os espetáculos, né? Musicais, os stand-ups, enfim. Eu acho que o teatro dá um termômetro pra gente do quão carente e quão necessitada as pessoas estão de cultura, né? Cultura presencial. Enfim, gente, foi aqui um bate-papo muito, muito gratificante. É um prazer ter vocês aqui, colegas de trabalho, né? Dividimos ali as mesmas angústias, as mesmas estratégias, as mesmas dificuldades, as nossas discussões acaloradas, os nossos bate-papos acalorados lá, né? E, enfim, eu queria deixar registrado aqui, antes de passar também a palavra para cada um de vocês, fazer um encerramento e deixar a última fala de vocês, é meu agradecimento para toda a equipe da Fundac, né? Eu não posso deixar de mencionar o Sal. O Sal foi um cara que me enriqueceu de informação, de conteúdo aqui. Para quem não conhece o Sal, ele é responsável pelas nossas gravações e nos momentos de mais dificuldade que eu tive aqui, enfim, me abastecia, me inflava e contribuía sempre muito comigo aqui. A equipe do Vandão, que durante um tempo também ficou responsável pelo cenário, mas com as dificuldades que a gente teve que se reinventar, e às vezes o fundo preto básicozão foi o que deu pra gente suprir, foi o que o Sal também falava pra mim: gente, o que importa de vocês é o conteúdo, é o que vocês estão trazendo, e isso fez com que a gente tivesse a gana de continuar nesse projeto, nesse bate-papo, e a gente vai pensar nisso pro ano que vem também, porque teve um alcance legal, teve uma repercussão legal, né? E a nossa presidente, a Silmara, sempre comprou a ideia, sempre nos deu respaldo, sempre esteve por trás da gente, enfim, incentivando, instigando e dando autonomia para a gente estar tocando esse projeto, assim como outros também. Então eu queria deixar aqui a palavra com vocês, uma palavra final, deem um abraço, fiquem à vontade. Vamos começar para a Andréia.
Fique à vontade, Andréia. Quero agradecer aos artistas orientadores de artesanato, artes plásticas, todos os alunos que acompanharam as oficinas culturais, todos os meus colegas, a equipe da Fundac e a presidente Silmara Matiaso. Obrigada. Obrigado, Felipe, pelo convite. Agradecer estar aqui com a Cris, com a Andréia, essa equipe maravilhosa da qual eu faço parte. Me sinto feliz, né, fazendo bastante arte, bastante cultura, bastante música. Agradecer também aos artistas orientadores nesse período de pandemia, né, a todo o esforço, a todos os nossos alunos também que fizeram parte aí. E, se Deus quiser, 2022 com bastante cultura pra gente, se a pandemia permitir, creio que sim, presencial para todos nós. Dando continuidade aos colegas aqui, é exatamente isso. Eu acredito que os nossos artistas orientadores foram guerreiros e eles conseguiram superar, né, e se superar a cada novo momento. Então, a nossa gratidão profunda ao trabalho que eles desenvolveram com essa qualidade e carinho. A esses alunos que se mantiveram conosco, fiéis, aí, acreditando numa possibilidade sempre. E o ano que vem eles serão agraciados com aulas presenciais, se tudo der certo, né, Ricardo? E mais do que isso, que as pessoas tenham essa visão real de que tudo é arte. Às vezes a gente perde um pouquinho dessa noção, né? Você assistir a televisão, a sua novela, é arte. Você escutar a sua música é arte. Aquele filme que você gosta tanto é arte. Então, se a gente não incentivar esses artistas que começam de uma maneira muito simples, lá nas oficinas culturais, e que amanhã ou depois são grandes artistas que estão por aí, de onde a gente começará, né? Então, isso não pode parar nunca. É tão importante quanto comer todos os dias. Então, que isso continue dessa maneira, que a gente possa incentivá-los para que cada vez mais a arte, a cultura esteja abrangendo todo o nosso município e o mundo, né? E agora, para fechar o nosso bate-papo e dar a sua opinião, a nossa presidente, que sempre nos apoia e nos conduz, Silmara Matiaso. Pandemia. Em tempos de pandemia, foi um alvoroço a nível mundial. E nós aqui em Caraguatatuba estávamos em pleno dia 8 de março, o Dia da Mulher, inclusive, e o dia marcado para que nós reiniciássemos as oficinas culturais na Fundação Cultural de Caraguatatuba. A reunião era com todos os artistas orientadores que foram selecionados nos projetos e eles estavam no Teatro Municipal para que nós tivéssemos uma reunião inicial. Nesse panorama acontece a pandemia, o isolamento e as aulas não presenciais. O que poderemos fazer para que essas pessoas, para que esses educadores, para que esses agentes culturais pudessem continuar o trabalho? Eu fui até o gabinete do prefeito, conversei com o prefeito. A princípio foram muitas tentativas, isso num único dia, sem um planejamento adequado, sem ferramentas adequadas, mas pensando primeiramente nas pessoas, nos agentes culturais e na cultura do município de uma forma geral. Aí partiu a ideia, como que nós podemos fazer? Vamos fazer de forma remota? Vamos fazer gravações, vamos levar esse conhecimento para um modelo que é usual. Quem hoje em dia não tem um aparelho de celular? Posteriormente, cada coordenador de área começou a se preocupar e instrumentalizar as pessoas cujas quais estavam sob as suas responsabilidades. E assim foi em 2020. Ainda ninguém sabendo a proporção dessa pandemia, nós começamos de forma simples, sem ferramentas, apenas com boa vontade, mas nós conseguimos. O número de visualizações eram pequenos, depois foi crescendo, e a pandemia também crescendo, e as dificuldades aumentando, e hoje nós estamos no ano de 2021, finalizando. Este ano já foi bem diferente, as pessoas já estavam familiarizadas. Eu acredito que de forma remota, ela não apenas ampliou o número de pessoas atendidas pela Fundação Cultural, ela deu possibilidade para pessoas de outros municípios também estarem participando
dessas oficinas culturais de forma remota. Eu recebi um e-mail essa semana perguntando, porque nós já soltamos os editais para 2022 e as pessoas de outro município perguntando se também seria de forma remota. Então nós colocamos no edital, porque esse vírus, a gente não sabe, ele está tendo mutações sempre, a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu acredito, houve sofrimento, houve muito aprendizado e houve superação. Nós conseguimos chegar à casa das pessoas, estão tendo as finalizações, que depois eu acredito que o Sal vai estar fazendo um vídeo compacto de tudo que aconteceu. Mesmo de forma remota, a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Então eu quero agradecer imensamente o prefeito Aguilar Júnior, que acreditou naquele dia 8 de março, lá no começo da pandemia, que a gente poderia estar fazendo de forma remota. A todos os coordenadores de todas as áreas, todas as pessoas que passaram 2020, 2021, obrigada. Enfim, dezembro de 2021, parabéns a todos nós, né? Muitos desafios, obstáculos, não foi fácil, mas chegamos, né? Então, parabéns a todos nós. Para mim foi um enorme prazer, uma grande honra, né, ter participado, ter composto essa equipe, esse time da Fundac, né, através do projeto Hortas Agroecológicas. Agradeço profundamente, né, e especialmente na pessoa da Bruna, né, que foi a pessoa que me recebeu, que me conduziu, que me deu a mão e realmente me orientou, né, nessa trilha conjunta. Então, agradeço demais a Fundac, a todo mundo, né, que faz esse trabalho chegar nas pessoas, né, que faz esse trabalho tão importante, tão relevante de cultura, né, para esse local aqui. Foi um projeto que me abriu muitas portas, abriu horizontes, né, então sou muito grato, tá bom? E vamos, que 2022 vai ser melhor. Meu nome é Viviane. Esse ano eu tive a grata satisfação de participar do curso de hortas da Fundac, um ano tão desafiante para todos nós, né? Mas eu fiz o curso tentando encontrar novas formas de plantio, conhecimento sobre isso, e eu ganhei muito mais. Foi um curso de história, de biologia, de cultura, de tudo aquilo que engloba a nossa vida, e me fez perceber que o plantio não é só você, claro, você tem a terra e as plantas, mas é muito mais do que isso. É a história de uma sociedade, de um povo, a história da vida das pessoas. E foi muito bom para mim aprender isso, foi ótimo. O Diego, nosso instrutor, conseguiu costurar de modo fantástico todas essas informações e eu gostei muito. Agradeço muito à Fundac pela oportunidade, ao Diego pela disponibilidade de ofertar para a gente o conhecimento dele. Muito grata.